segundo império setentrional, então, são os ingleses. Eventualmente, os ingleses vão de longe superar qualquer outro império. Em seu auge, final do século XIX, começo do século XX, um quarto do mundo inteiro está sob controle dos ingleses. Maior império colonial da história humana. Mas começa de forma relativamente modesta, um pouco nos moldes dos holandeses. E os ingleses, então, em 1600, vão estabelecer sua própria Companhia das Índias Orientais, the East India Company, EIC, e esta companhia que, então, até meados do século XIX, vai ser a detentora e a administradora da Índia. Agora, o problema é que os ingleses e holandeses são ambos protestantes e ambos detestam os espanhóis, mas eles também são concorrentes um do outro. E o resultado é, então, que quando os ingleses vão para as Índias Orientais, quer dizer, a Indonésia, onde você tem as Ilhas das Especiarias, onde você realmente pode fazer muito dinheiro, pois Amsterdã é a cidade mais rica do mundo na época. Então, eles encontram ali, os portugueses já foram embora, e agora tem os holandeses massacram também, sem problema de consciência, alguns mercadores ingleses. E os ingleses não são fortes o suficiente nesta época. Então, eles vão para o que hoje é a Índia como prêmio de consolação. Ok. Não tem ali as mesmas especiarias muito, muito caras como na Indonésia, mas, ok, tem pimenta, podemos comprar têxteis da população hindu, etc. Obviamente, no longo prazo, a Índia vai se tornar muito mais importante como colônia do que a Indonésia, mas ninguém sabia desta época. Aqui você pode ver um senhor inglês que vai fazer uma audiência com o Maharaja de plantão, numa assim, miniatura indiana da época. E os ingleses, então, no século XVII, depois, maior parte do século XVIII ainda, são reduzidos a algumas fortalezas. Bombaim é uma fortaleza, Madras é uma fortaleza, Calcutá é uma fortaleza, pois no país mesmo são, assim, reinos independentes, fortes, com exércitos substanciais. O problema aqui é também não só os reinos locais, indígenas, como também a concorrência dos outros. Em particular, os franceses também gostam muito da Índia e eles tentam também de colonizar. Então, na Índia, no século XVIII, vai se desenvolver toda uma luta entre ingleses e franceses. Eventualmente, os franceses vão perder esta batalha, mas isto também é resultado não só de derrotas locais, como também de acordos fechados nas pazes das guerras em meados do século, guerras de coalizão dentro da Europa que já explicamos antes. E a Índia também vai ser muito importante como colônia de entrepôt, de descanso, de intermediação para produtos vindo da China, em particular chá e porcelana. Então, isto é um pouco o império inglês, mas eles têm também um outro império que, num primeiro momento, parece menos importante, mas no longo prazo vai ser mais importante. E estas são as colônias, eventualmente 13 colônias, no litoral do Oceano Atlântico. Obviamente, estas 13 colônias, meados do século XVIII, vão se tornar os Estados Unidos da América. E ali os ingleses, fora também que eles têm várias ilhas caribenhas, mais importante a Jamaica, mas tem também outras, mas 13 colônias são realmente importantes, mas desde o começo você tem uma diferenciação entre as colônias setentrionais e meridionais. Pois as colônias setentrionais ali você não tem condições para fazendas, etc. Então é bom para pequenos empreendimentos, pescadores, um pouco de agricultura, um pouco de manufatura. Então é ideal para refugiados religiosos. E então em Massachusetts chega no começo do século XVII já famoso navio, o Mayflower, com os peregrinos calvinistas na época perseguidos
pelo rei dos Stuarts, que nós já encontramos antes. Então, eles vão estabelecer as primeiras colônias no norte, sim, Boston, etc. No sul, pelo contrário, você tem, em termos de geografia, clima, etc., a situação que bem mais lembra o que você tem em Pernambuco, nas ilhas caribenhas, etc. Então, é fantástico para fazendas e então você precisa de escravos. Então, os estados do sul, as colônias sulistas, vão importar também centenas de milhares de escravos africanos para a produção de açúcar, de tabaco e mais tarde de algodão. E um terceiro ponto para lembrar com estas colônias é sua pouca densidade. Se você olha, então são colônias no litoral. E depois eles vão se expandir um pouco mais dentro do país, mas ali eles encontram as populações tribais índias originais, que em geral não gostam da colonização branca e então têm sempre hostilidades. E como não tem diplomacia, ali então a colonização, que cada vez vai um pouco mais profundamente no interior, mas ainda nós falamos de quilômetros e não de milhares de milhas, cada vez então se faz estabelecendo um assentamento fortalecido contra os índios. E depois, a parte mais perto do oceano já está colonizado e sob controle, e ali uma vida civil pode se desenvolver. Depois, esta fronteira vai se mover. E a parte que antes foi uma fortaleza se torna uma pequena aldeia civil e você vai ter mais para frente, mais profundo no continente, uma nova fortaleza. Sim? É desta maneira, então, que se faz a colonização da América do Norte. E, finalmente, nós temos as colônias francesas, que elas são ainda mais tardias, pois a França, durante o século XVI, então, através destas terríveis guerras de religião, que quase destroem a França, então, a França precisa depois, a primeira parte do século XVII, para um período de concerto. Sim, também está implicado na guerra de 30 anos, etc. Então, é só sob o absolutismo de Luís XIV que realmente começa em força a colonização francesa, mas nesta época, então, muitos lugares já são pegados pelos holandeses e os ingleses. Os franceses, então, também são muito interessados em zonas tropicais para a produção de açúcar. Então, o ponto mais importante francês ali é a ilha de Hispaniola, hoje Haiti. Sim, aqui você pode, aliás, ver uma cena desta ilha. Em segundo lugar, eles também vão colonizar partes do que hoje é Canadá, Quebec, Rio, São Lourenço, os Grandes Lagos, e a partir dos Grandes Lagos, os colonos franceses vão descer norte para sul, assim, ultrapassando a colonização inglesa no litoral, mas no Midwest norte-americano, até eles chegam no Golfo do México. Então, eles vão explorar os rios Missouri, Mississippi, até onde deságua Mississippi, e ali você tem Nova Orleans, que obviamente é chamado após uma cidade francesa. O que é importante ali é que os franceses têm uma colonização extremamente fraca. Sim? Então, é sobre um território imenso, mas o total dos colonos no século XVII, XVIII, provavelmente chega a menos de 50 mil na América do Norte. Então, eventualmente, eles estão em competição contra os ingleses, mas também arcelados pelos índios que não gostam. Então, é uma colonização meio fraca e, eventualmente, como desfecho das guerras de coalizão em meados do século XVIII, os franceses vão perder suas possessões na América do Norte e tem ainda também possessões francesas na Índia, em outros lugares da Índia do que os ingleses, mas ali também tem a competição e também ali os franceses vão perder maior parte de seus pontos de apoio, mas de forma menos definitiva do que na América do Norte. E ali na época da Revolução Francesa ainda vai ter França vai tentar de mexer com os indianos contra
contra os ingleses, e nós vamos ver isto depois. Ok. Então, se você compara estes dois reinos coloniais, impérios coloniais, em meados do século XVIII, a França na parte suprema da lousa e aqui embaixo a Inglaterra, você pode ver, os ingleses então estão aqui no litoral, os franceses estão no interior da América do Norte, o que eles vão perder. Os franceses estão nesta parte oriental da Índia e os ingleses estão em algumas outras partes. Se você compara com a presença do Império Português, ou particularmente espanhol, então é bem menos do que antes. A bandeira inglesa vocês facilmente reconhecem, mas talvez não a bandeira francesa, que é flor de lis, pois isto é da casa dos Borbones, é só a Revolução Francesa que obviamente vai estabelecer a tricolore francês. Então, nós podemos falar de um sistema mundial capitalista que se desenvolve durante esta época moderna, em base da colonização de partes do mundo, que vai tornar a Europa a parte mais dinâmica e também a parte que mais acumula riquezas e vai se tornar o centro da economia mundial. Assim, desta maneira, se tece um tecido de interações políticas, militares e econômicas oceânicas que constrói, aos poucos, uma economia global. Eu posso dizer, é a primeira vez que se desenvolve uma economia que engloba o mundo inteiro. Então, se desenvolve o sistema capitalista que nós conhecemos hoje, embora ainda não seja um capitalismo industrial. E como o capitalismo, assim, característica do capitalismo é que também vai através de crises periódicas de altos e baixos, e isto também já vai também caracterizar as economias europeias a partir do século XVII e XVIII. Então, como resultado desta primeira onda de colonização, a Europa vai se tornar definitivamente o centro do mundo. E isto é o que justifica em todo o nosso curso esta ênfase na história europeia. A Europa vai inventar e desenvolver o sistema de estados que prefigura o nosso sistema de relações internacionais de hoje e vai expandir seu sistema de estados através da colonização, que é resultado dos descobrimentos. Eventualmente, as colônias se tornam independentes e então o sistema internacional que teve sua origem na Europa da Idade Média tardia e depois da época das guerras de religião e da paz de Westfália, etc., este sistema vai se universalizar para o mundo inteiro. Ok. O que nós podemos então ver é que a Europa se torna centro no centro de um sistema internacional que é amplamente determinada pela posição geopolítica da Europa. Não por acaso são exatamente os estados à beira do Oceano Atlântico que na Europa têm o ponto de lançamento para se tornarem as potências mais importantes. Estas potências mais importantes, com suas colônias, então, vão já desenvolver avanços econômicos e militares que vão bombear recursos das colônias para as capitais na Europa, e então a própria exploração que estas potências implantam vai ainda mais diferenciar aqueles que têm daqueles que não têm. Aqueles que têm vão obter ainda mais. Então, o hiato entre os haves e have-not vai só se aprofundar. E, aliás, você pode bem ver isto se você compara a Europa Atlântica com a Europa Central, que é continental. Esta Europa Central não tem colônias. Amplamente não tem mesmo saída para os mares. Sim? Ok, você pode me responder, isto não é muito difícil, pois a Alemanha está totalmente enfraquecida e fragmentada em 300 estadinhos, paz de Westfália,
Então, como elas poderiam colonizar? Ok, isto é verdade, mas esta lógica não vale, por exemplo, para o Império Austríaco, que é unificado, não tão unificado como a França, mas não menos unificado do que a Espanha. Tem muitos recursos e até tentou de fazer uma colonização, mas simplesmente não deu certo. Num certo momento, começo do século XVIII, eles recebem a Bélgica como uma de seus territórios e lançam uma companhia para as Índias dali, mas, ok, é uma anedota na história sem importância. Então, isto é, ter uma marinha é quase uma pré-condição para ser grande Estado, grande potência colonial, e para ter uma marinha você precisa ter acesso aos mares, sim? Por isto que a marinha suíça e a marinha húngara não são tão impressionantes na história das relações internacionais. O que sim é importante também, outro fator que então desenvolve o tipo de estados que nós temos na contemporaneidade, é que estes estados, particularmente Holanda, Inglaterra e França, que desenvolvem uma colonização não pelo Estado, mas por fatores independentes do Estado, fatores particulares, firmas, empresas, é que também os lucros, os inputs que vêm das colônias, escapam do controle político. Ok, os líderes políticos, os reis, etc., eles têm um certo controle, mas é muito reduzido. Não se compara com o poder de Maharajas na Índia. E em toda a Europa, particularmente na Europa Ocidental, eu já expliquei isto antes, o poder mesmo de reis absolutos é constrangido e limitado pela existência de muitas outras instituições em seus reinos, que eles podem tentar domar, mas eles não podem aniquilar. Parlamentos, juízes, cidades, universidades, companhias a ações que assim possuem colônias inteiras do outro lado do mar, intelectuais, jornais, etc., universidades. A sociedade é muito pluriforme já na Europa da Idade Moderna e os reis têm poder, mas não sabem controlar tudo. Então, o que vai se desenvolver entre o rei, ou entre o governo, o topo, e a população é o que nós chamamos a sociedade civil, que é muito diferenciada e vai jogar um papel cada vez mais importante, inclusive nos antecedentes das revoluções burguesas que vão eclodir na segunda metade do século XVIII e no século XIX. Então, o que nós podemos chamar isto é que a economia tem uma certa relativa autonomia frente ao nível político na Europa. E aqui você pode ver como no século XVIII se organiza então o chamado triângulo colonial, o triângulo comercial atlântico, que é resultado destas interações que eu expliquei. Então, você tem navios que vão da Europa para a África, eles têm a bordo têxteis, álcool, fuzis, alguns outros produtos europeus que eles usam para ali na África vender estes produtos a chefes locais africanos e comprar com o lucro escravos africanos. O mesmo navio depois se enche dos escravos capturados, atravessa o Oceano Atlântico e nas Américas eles vendem os escravos africanos, que são usados depois para trabalhar nas fazendas. E o mesmo navio depois, então, é preenchido de produtos produzidos por estes escravos nas fazendas americanas, açúcar, tabaco, depois algodão e outros produtos, e vai para a Europa para ser vendido ali. E com os lucros, parcialmente são reinvestidos para fazer a mesma viagem e enriquecer ainda mais, ou para comprar produtos asiáticos. É desta maneira que a Europa também é abastecido em produtos chineses como chá e porcelana.
Agora, completando então esta explicação, eu introduzo rapidamente alguns nomes de autores que teorizaram sobre o estabelecimento, o desenvolvimento desta economia global, que dos mais bem conhecidos é um historiador e sociólogo norte-americano que se chama Immanuel Wallerstein, pode ver ali sua fotografia, que nos anos 70 e 80 escreveu uma trilogia que se chama o Sistema Mundial Moderno. Então, o que ele diz é que a colonização europeia produz uma divisão hierárquica tríplice do mundo em 3 tipos de sociedades. Sociedades no centro, sociedades na periferia e sociedades entre os dois, que ele chama a semiperiferia. Sim? Núcleo ele chama a Europa Atlântica. São países como França, Inglaterra, Holanda e algumas outras sociedades, onde em geral o trabalho é livre, quer dizer não escravo ou servo. A produção é feita para o mercado e é capital intensive, usa muito capital. Então, eles produzem os produtos para consumo, mas em particular para a comercialização. Por outro lado, você tem a periferia, que são zonas que são basicamente colonizadas. Dentro da Europa, a Europa Oriental é um tipo de colônia econômica da Europa Ocidental. Exatamente, Prússia, Rússia, Áustria, ali você tem a chamada segunda servidão, então a produção é quase escrava, nas Américas é totalmente escrava, e se faz ali, tanto na Europa Oriental quanto nas Américas, uma produção de produtos geralmente agrícolas para a exportação para o centro. Então, entre a periferia e o núcleo de core, você tem ainda uma série de sociedades intermediárias, que ele chama de semiperiferia, onde também o trabalho é semi-livre e que elas então têm uma função de intermediação entre o núcleo e a periferia. No caso, então, nós falamos das colônias na Itália, mas mesmo a própria Espanha, que foi um império, maior império, na sua decadência, vai se tornar semiperiferia das partes mais avançadas da Europa. E, finalmente, então, nós precisamos dedicar um pequeno momento a falar das causas deste avanço europeu. Pois agora, então, nós podemos dizer como os europeus colonizaram e com a colonização estabeleceram um predomínio duradouro sobre o resto do mundo. Duradouro quer dizer até um momento muito recente. A descolonização é algo da meados e segunda metade do século passado. Então, é recente. Mas por que a colonização se faz a partir da Europa, por exemplo, não a partir da China, ou a partir da África, etc. Sobre isto tem uma ampla literatura e posso só rapidamente mencionar algumas vieses aqui. Eu acho que nós podemos distinguir entre 2 tipos de autores. Uns autores que apontam para fatores que são internos à Europa, digamos que dão uma certa supremacia, uma certa superioridade às sociedades europeias que vão predispor estas sociedades a se tornarem os colonizadores e não outras sociedades, e outras que olham mais para fatores externos. Então, eu chamo internalistas e externalistas, e os internalistas se dividem por si em vários que apontam para fatores bem diferenciados, e tem toda uma literatura. Por exemplo, tem autores, não só, mas entre outros de cunho marxista, que dizem é a constelação de classes muito específica que se faz pelo feudalismo na Europa medieval, que vai permitir depois o desenvolvimento do capitalismo. Você conhece esta linhagem de Marx, que você não pode ter capitalismo onde não antes houve feudalismo. Mas feudalismo é algo que só se desenvolve historicamente na Europa e talvez no Japão. São os
únicas coisas. Únicos casos onde isto acontece. Outros autores vão valorizar o sistema de, seja o Estado tipo europeu, que é algo específico que você não encontra em outras partes do mundo, seja a interação, o sistema de muitos Estados num sistema internacional coexistindo na Europa a partir da Idade Moderna, como o fundamental ali. Outros ainda vão olhar para fatores culturais, por exemplo, o ethos de trabalho. Famoso ali é Max Weber, que diz que o capitalismo tem a ver com o desenvolvimento do protestantismo. Mas de forma mais ampla, isto é também desenvolvido por um autor contemporâneo que se chama David Lenz, com o livro A Riqueza e a Pobreza das Nações. E você tem ainda a maneira de olhar mais geográfica e mais ecológica, que é típico do biologista e geógrafo Jared Diamond, também um norte-americano, com seu livro Fuzis, Aço e Germes. Então, ele diz que não é a Europa, como toda a Eurásia, que teve historicamente um avanço sobre o resto do mundo, que tem a ver com a presença de certas plantas, certos animais, que já milhares de anos atrás deram um avanço aos europeus e aos eurasiáticos a desenvolverem sociedades mais densas, mais avançadas e, consequentemente, mais predispostas com melhores condições tecnológicas e sociais para depois colonizar o resto do mundo. Obviamente, isto não dá a solução do enigma porque a Europa e não, por exemplo, a China, mas sim porque Eurásia e não, por exemplo, porque Cristóforo Colombo atravessou o Oceano Atlântico e Pizarro derrotou Atahualpa em Peru, porque Atahualpa em Peru não fez uma exploração e conquistou a Espanha. Sim? E tem muito mais a dizer sobre isto. A outra tendência são os chamados externalistas. Por exemplo, Jim Blount, que foi um geógrafo norte-americano. Por exemplo, o autor palestino norte-americano Edward Said. Por exemplo, o Blount diz, bom, é lógico que os europeus descobriram as Américas e fizeram as conquistas, pois elas são geograficamente mais perto das Américas. Então, é um simples incidente geográfico que deu um avanço aos europeus, roubando todas as riquezas das Américas. Eles se tornaram, com tantos recursos que eles podiam depois usar estes recursos para colonizar o resto do mundo. Edward Said vai desenvolver e problematizar toda a contradição entre Oriente e Ocidente e dizer que tem também algo como uma colonização mental que tem a ver com a maneira como ideias sobre quem é superior e quem é inferior e por que o Ocidente seria superior e internalizado nas mentes dos colonizados e, consequentemente, também como eles deveriam escapar ou se livrar disto. Tudo isto é um amplo assunto que, obviamente, cai um pouco fora da nossa discussão. E, finalmente, você tem ainda uma terceira, talvez são também externalistas, ou uma terceira linha que simplesmente nega a supremacia e a maior força econômica do Ocidente. E ali o nome mais conhecido é de André Gunder Frank, um historiador europeu, depois radicado nos Estados Unidos, que entre literalmente centenas de artigos e livros também escreveu um livro que se chama Reorient, onde ele tenta de comprovar que a supremacia europeia foi mais ou menos um incidente histórica temporária, excepcional, mas que a maior parte da história, a Ásia, em particular a Ásia Oriental, estava com muito mais recursos políticos, militares, econômicos e culturais e que, logicamente, também vai recapturar esta supremacia.
Então, é um pouco o pivô pacífico de forma científica e, obviamente, você pode bem entender que todas estas teorias dão também lugar a muitas discussões acoloradas, mas isto vai ser para um outro curso.